Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a E nos Ecos do Universo de hoje, voltaremos a falar sobre aqueles que exploram o espaço, ou melhor, daquela. Rodrigo, em 2023, nós tivemos um ano que foi realmente emblemático para a cosmonáutica russa. Sem dúvida, Marco, foi o ano em que celebramos um jubileu muito especial, os 60 anos do voo espacial da primeira mulher cosmonauta, Valentina Vladimirovna Tereshkova. Exatamente. No dia 16 de junho de 1963, ela decolou na nave Vostok 6. Foi nesse voo que ela se tornou a primeira mulher a ir ao espaço. E pensar que essa missão durou 3 dias completos. Enquanto ela orbitava a Terra, havia também o cosmonauta Valery Bykovsky, que pilotava a nave Vostok 5, uma operação conjunta bastante ousada para a época. E a história de vida dela é fascinante. Valentina nasceu no dia 6 de março de 1937, na vila de Maslenikava, na região de Yaroslav, em uma família de camponeses. Seu pai era tratorista e sua mãe cuidava da casa. Durante a Guerra de Inverno, o pai foi declarado desaparecido em combate e a mãe se mudou para Yaroslav com os 3 filhos. Lá, a jovem Valentina completou a escola de 7 anos e depois cursou a escola noturna para jovens trabalhadores. Ela passou muitos anos procurando pelo túmulo do pai e só conseguiu encontrá-lo em 1988. Em junho de 1954, ela começou a trabalhar como cortadora de tecidos na fábrica de pneus em Yaroslav. No ano seguinte, transferiu-se para o complexo de tecidos técnicos Red Perkop, onde trabalhou como operadora de tear. Em 1956, ela ingressou no Instituto Técnico de Indústria Leve de Yaroslav, em um curso por correspondência. Paralelamente, frequentava o aeroclube local e praticava paraquedismo. Os cursos de correspondência eram os EAD da época, né? E ela realmente era dedicada à atividade. Chegou a realizar 163 saltos de paraquedas e conquistou o primeiro ranking na modalidade. No complexo Red Perkop, ela se tornou membro do Komsomol e em 1960 foi eleita secretária da organização local de Komsomol. Em 1960, ela se formou no Instituto Técnico. 2 anos depois, em 1962, Valentina foi selecionada para o primeiro grupo de cosmonautas mulheres da União Soviética. Foram centenas de candidatas, mas apenas 5 foram escolhidas com base em critérios rigorosos, que consistiam de ter idade até 30 anos, altura máxima de 170 centímetros e peso até 70 quilos. Foram 5 selecionadas e Valentina Tereshkova estava entre elas. Elas passaram por um treinamento completo para voos nas naves Vostok. A ideia de enviar uma mulher ao espaço partiu de Sergei Korolev, o principal designer do programa espacial soviético, após os 2 primeiros voos bem-sucedidos de cosmonautas homens. E assim, em 16 de junho de 1963, Valentina Tereshkova realizou o seu voo histórico na nave Vostok 6. A duração foi de 2 dias, 22 horas e 50 minutos, durante os quais ela completou 48 órbitas ao redor da Terra. Apesar do desconforto físico e dos enjoos, ela manteve o registro no diário de bordo e fez fotografias do horizonte, que posteriormente foram usadas para detectar camadas de aerossóis na atmosfera. Interessante notar que o voo estava originalmente planejado para durar apenas um dia, mas durante a missão ocorreu uma situação inesperada. A nave começou a se desviar do curso previsto. Tereshkova detectou a falha no sistema imediatamente e tentou corrigi-la. Ela entrou em contato com o Korolev, que lhe forneceu os dados necessários para que ela ajustasse manualmente o painel de instrumentos. Graças a essa intervenção, a nave iniciou a descida de volta à Terra. Após o pouso, Korolev pediu que ela mantivesse em segredo a informação sobre a falha no sistema da nave. Marco, isso que é um exemplo de frieza sob pressão. Imagine só a cena, ouvintes. O voo, que inicialmente estava planejado para durar apenas um dia, sofre uma pane e aí a nave começa a se desviar do curso. Mas ela não entrou em pânico. Tereshkova identificou a falha no sistema imediatamente e tentou corrigir. O mais impressionante é que ela entrou em contato direto com o próprio Sergei Korolev, o grande arquiteto do programa espacial. E ele, da base, apenas passou para ela os dados que ela precisava. E ela, com muita calma,
que eu nem consigo imaginar, fez os ajustes de forma manual no painel de instrumentos. Foi depois disso que a nave finalmente começou a descer para a reentrada. E sabendo da gravidade, Korolev fez um pedido para ela depois do pouso. E esse foi o seguinte, que mantivesse aquele erro em segredo. Um segredo de Estado sobre uma falha técnica que poderia ter sido catastrófica. E sabe que isso mostra como a escolha para ela comandar a Vostok 6 não foi por acaso. Havia um general, o general Kamanin, que era o responsável pelo treinamento das cosmonautas, e ele sempre elogiou as qualidades pessoais da Tereshkova. Ele falava especificamente da capacidade dela de encontrar uma saída digna para qualquer situação. E foi exatamente essa habilidade que a salvou durante aqueles momentos críticos em órbita. E depois desse voo histórico, ela ainda continuou no programa, se preparando no corpo de cosmonautas. Mas a vida dela tomou um rumo completamente diferente. A maior parte do seu tempo começou a ser dedicada a um trabalho público. Ela virou uma verdadeira embaixadora. Fez inúmeras viagens por todas as repúblicas da União Soviética e por muitos países ao redor do mundo. Ela se tornou uma embaixadora soviética da paz. Visitou a Índia, vários países da África, os Emirados Árabes, Cuba, entre outros. A imprensa ocidental ficava fascinada, sempre destacando a combinação da beleza e da coragem daquela mulher russa. E ela não parou por aí. A partir de 1968, ela se envolveu profundamente com organizações públicas soviéticas e então, depois, russas. De 1968 a 1987, ela foi presidente do Comitê de Mulheres Soviéticas. E nesse papel ela teve um impacto direto e enorme na vida das pessoas. Graças ao trabalho dela, foi aprovada uma lei nacional que permitia que as mães jovens ficassem em licença maternidade remunerada até o filho completar 1 ano e meio. Uma conquista social monumental, que mudou a vida de milhões de famílias. E ela seguiu nessa linha de atuação internacional. De 1987 até 1992, ela foi presidente da União das Sociedades Soviéticas de Amizades e Relações Culturais com o Estrangeiro. E em 1992, com a transição para a Rússia, ela assumiu como presidente da Associação Russa de Cooperação Internacional. Uma carreira pública longa e brilhante, que começou lá atrás com um voo solitário ao redor da Terra. Mas a história dela continua, Rodrigo. Em 2007, já com o presidente Vladimir Putin, que a convidou para sua residência em Novo Ogariovo, para parabenizá-la pelo seu aniversário de 70 anos. E nessa conversa ela revelou uma coisa fascinante. Pouco antes do seu lançamento histórico, ela conversou com o Korolev sobre futuras expedições a Marte. E ela disse que estava pronta para ir, mesmo que fosse uma viagem só de ida. Ela literalmente se ofereceu para uma missão sem volta ao planeta vermelho. Isso que é dedicação à exploração espacial. Poxa, é uma coragem que poucos teriam. E falando em legado, no dia 25 de janeiro de 1975 foi inaugurado um museu muito especial na terra natal dela, chamado Museu Cosmos. Esse museu é inteiramente dedicado ao voo da primeira mulher cosmonauta. A exposição permite acompanhar a trajetória incrível dessa mulher simples de uma família camponesa que se tornou a mulher do século. O complexo do museu inclui uma réplica da casa da família Tereshkova, mostrando como era a vida deles, além do salão principal de exposições e um espaço para amostras temporárias. É realmente um tributo completo à sua vida. E a vida pessoal dela também era assunto de interesse mundial. Dizem que estrelas de Hollywood, sheiks árabes, milionários, todos queriam se casar com ela. Mas o coração dela bateu forte por outro cosmonauta. Ela se casou com Andrian Nikolaev em 1963. Foi um verdadeiro casamento cósmico. Em 1964, nasceu a filha deles, Helena. Hoje, Helena é médica e mãe de 2 filhos. E pensa nisso, ouvinte. Até hoje, a Valentina Tereshkova permanece como a única mulher a ter realizado um voo espacial sozinha. É um recorde absoluto, com cerca de 50 mulheres que já foram ao espaço no total, incluindo 3 russas, Tereshkova, Svetlana Savitskaya e Helena Kondakova. Mas o feito dela como a primeira e fazendo tudo sozinha é realmente único. Ela foi a pioneira genuína e ela deu o passo para o desconhecido e se mostrou uma profissional completa, sob uma pressão que eu nem consigo imaginar. E o mais bonito é que sua influência foi muito além do cosmos. Há uma história comovente. Anos atrás, quando Tereshkova era presidente do Comitê das Mulheres Soviéticas, a mãe de uma professora escreveu para ela pedindo ajuda. Essa mulher estava sozinha, criando 2 filhos pequenos em uma casa precária e lhe haviam negado um apartamento próprio. E foi apenas graças à intervenção direta de Valentina Tereshkova que a mãe dessa professora finalmente conseguiu um apartamento em um prédio de 5 andares na cidade de Kanash.
Até hoje, tanto a mãe quanto a filha dizem muito obrigado, Valentina Tereshkova, que Deus a proteja. É uma prova como ela usou a sua posição para ajudar pessoas comuns. Uma verdadeira heroína, tanto no espaço quanto aqui na Terra. E voltando um pouco à sua história política, a trajetória de Tereshkova após o fim da União Soviética também é bem interessante, viu, Marco? Ela se manteve politicamente ativa, só que ela sofreu um grande revés no ano de 1995, quando não conseguiu se eleger para a Duma estatal, o Parlamento Nacional Russo. Apesar desse resultado, 1995 também trouxe uma honra significativa. Ela foi promovida ao posto de Major-General, um título honorário, mas que mostra o prestígio que ela ainda carregava. E no dia 28 de abril de 1997, ela se desligou formalmente da Força Aérea Russa ao atingir a idade de aposentadoria compulsória, que era de 60 anos na época. Contudo, ela não desistiu da vida política. Em 2003, ela tentou novamente uma cadeira na Duma estatal. E em 2007, como a gente já comentou, foi quando o então primeiro-ministro Vladimir Putin a recebeu para comemorar os seus 70 anos. E ela fez aquela declaração marcante sobre estar disposta a ir a Marte, mesmo sem voltar. A persistência política dela finalmente deu frutos. No ano de 2008, ela foi eleita para a Duma Regional de Yaroslav, o parlamento da sua região natal. E a carreira parlamentar dela decolou de vez. No dia 4 de dezembro de 2011, Valentina foi eleita deputada federal para a Duma estatal, representando a região de Yaroslav pelo partido Rússia Unida. Naquela legislatura, a Sexta Duma, ela integrou, junto com os outros deputados, um comitê internacional para a proteção de valores cristãos. É uma mudança e tanto em sua postura, se a gente for lembrar. Durante a época soviética, alinhada com a linha oficial do Partido Comunista, ela chegou a se referir à religião como um grande mal. Agora, nesse novo contexto, ela chegou a apoiar emendas para incluir na Constituição russa que a ortodoxia era a base da identidade nacional e cultural do país. É uma mudança e tanto na postura, ou talvez até uma adaptação muito significativa nas visões dela. No dia 18 de setembro de 2016, ela foi reeleita para a 7ª Duma estatal, onde atuou como vice-presidente do Comitê de Estrutura Federal e Governo Local. E ela continuou sendo uma figura proeminente. Durante o processo de elaboração das emendas constitucionais de 2020, foi a própria Tereshkova quem propôs a remoção dos limites de mandato para o presidente Vladimir Putin. E essa atuação política mais recente trouxe consequências no cenário internacional. Em resposta à operação militar especial russa lá na Ucrânia, iniciada em 2022, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos incluiu a Tereshkova na sua lista de sanções. Isso significa que quaisquer ativos que ela tenha sob jurisdição americana foram congelados, e cidadãos ou empresas dos Estados Unidos ficaram proibidos de fazer negócios com ela. E em dezembro daquele mesmo ano, a União Europeia também impôs sanções a várias personalidades e políticos russos, incluindo Tereshkova. As sanções europeias envolvem o congelamento desses ativos no bloco e a proibição de entrada em qualquer país membro. Uma virada complexa na biografia dessa mulher, que começou como uma operária e cosmonauta, e se tornou uma figura pública do alto escalão. E assim fechamos esse episódio do Ecos do Universo com a incrível trajetória de Valentina Tereshkova, que continua viva, com seus 88 anos, ainda em um papel muito ativo de representatividade feminina na astronáutica. Uma história que vai muito além do seu voo pioneiro, mostrando uma mulher de muitas facetas e uma vida dedicada ao serviço público. Perfeito, Rodrigo. Daquele dia, em 1963, quando ela se tornou a primeira mulher a ir ao espaço, até os seus dias atuais, Tereshkova permanece como um verdadeiro símbolo de coragem e determinação. Sua história continua a inspirar gerações ao redor do mundo. E que história, não é mesmo? Da fábrica têxtil ao cosmos e depois a uma longa carreira política. Uma jornada que reflete de muitas formas as transformações pelas quais a própria Rússia passou ao longo dessas décadas. Sem dúvida. E com isso, encerramos mais um bloco do CentauriCast Entre as Estrelas. Agradecemos a todos que ouviram até aqui. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as